Antes do nosso vídeo começar, inscrevam-se, curta e compartilhe. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo seja com todos os santos do Senhor reunidos aqui nesta noite. Dando continuidade, nós retornamos hoje, na verdade, tivemos uma pausa, mas domingo nós já começamos aqui no capítulo 3 de 1 Pedro. Nós fizemos a exposição do versículo 1 e 2 do capítulo 3. E hoje nós vamos expor do verso 3 ao 7. No entanto, eu farei a leitura do verso 1, só para entendermos o contexto. Então, eu vou ler do verso 1 ao verso 7. No entanto, a nossa exposição será contida do verso 7 ao do verso 3 ao verso 7, melhor dizendo. 1 Pedro 3, a minha versão é diferente da que está ali, a minha é revista atualizada, então algumas palavras talvez saiam sinônimos, mas prevalece o texto. Diz assim a palavra do Senhor: Mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor. Verso 3. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, amparo de vestuário. Seja, porém, um homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso, tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, participando, melhor dizendo, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, não, melhor dizendo, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da graça, melhor dizendo, da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Ó Senhor nosso Deus, nós mais uma vez vimos a Tua palavra e pedimos encarecidamente que o Senhor nos ajude a entender a porção desta palavra. O Senhor é bom, o Senhor tem se manifestado ao Teu povo. Então, pedimos que o Senhor se manifeste, Deus, de forma clara, por meio da pregação, por meio da revelação, ó Deus, ordinária, a saber, ó Deus, a palavra que é inerrante e infalível. Que o Senhor Deus, então, que conhece todos que estão aqui nesta noite, que o Senhor possa trabalhar no coração a porção, ó Deus, e fale não aquilo que a gente deseja ouvir, que a gente quer ouvir. Sempre nós queremos ouvir a voz de Cristo. É desejo nosso, então, Senhor, que o Senhor se manifeste, ó Deus, como um arauto, comunicando a verdade absoluta do Evangelho a nós. E que essa palavra, Deus, ela caia em um bom terreno, e ela, Deus, venha a germinar e a dar bons frutos. E que o Senhor, Deus, por Tua graça e Tua bondade, nos ajude.
o Senhor se apiede de nós. Abençoa, Deus, toda a tua igreja. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Oi, irmãos. É possível que você, domingo, não estava aqui e não viu a primeira parte da pregação, que foi do versículo 1 e 2, onde Pedro ele trata sobre a submissão da mulher no relacionamento. E aí a gente viu aqui que ser submissa à mulher, ser submissa ao marido, não é uma imposição de escravatura, de um jogo. Não, muito pelo contrário. Vimos que a mulher é submissa por causa de Cristo. Não é por causa do marido, não. Por causa de Cristo. E a gente viu que no contexto atual, por causa das filosofias, por causa do mundanismo, digamos assim, bem claro e escancarado, por causa do feminismo que é contrário às escrituras, tem dado esse tom de que a mulher não deve ser submissa ao marido, que a mulher ela deve ser autônoma. Isso tem trazido muitos problemas para a sociedade, porque, na verdade, isso é um ataque diretamente à família. Porque ataca uma estrutura que o próprio Deus estabeleceu em um ato criacional. Adão fez Adão, depois fez Eva, e disse, Adão disse, é osso do meu osso. Chamar-se a varoa. Com o auxílio do Senhor, adquirir ali uma ajudadora, uma adjuntora, digamos assim. Uma mulher. E aí, exatamente, esse é o ponto. A mulher deve ser submissa ao marido, não por imposição, mas por amor a Cristo. E a gente viu, então, que o caminho melhor ser trilhado para as mulheres santas do Senhor, é exatamente ser submissa ao marido por Cristo, por amor a Cristo. E nesse ponto agora, você já sabe que Pedro ele falou antes, no capítulo 2, sobre o relacionamento de nós com Deus, dos servos, dos escravos, enfim, da sociedade, das autoridades. Aí está trabalhando agora sobre relacionamento. Então, ele trabalhou no primeiro momento sobre dentro do casamento. Nós vimos então como as mulheres devem entender a submissão, como deve ser o seu relacionamento com o seu esposo. Pedro ainda continua no capítulo 3, versículo 3 em diante, falando um pouco ainda sobre, ainda no estado de submissão, não propriamente dito de ser submissa, mas em algum procedimento da mulher. E ele vai falar, por fim, no versículo 7, o papel do marido. Então, tem para todo mundo. E por fim, do versículo 8 ao 12, Paulo vai fechar esse tema falando sobre o comportamento, ou melhor dizendo, a submissão em relação à igreja. Então ele fecha aqui esse círculo no capítulo 3, versículo 8 ao 12. Pedro agora ele dá então essas instruções conjugal à igreja. E ele fala exatamente para os casados. Então, já temos aqui então a ideia de submissão da mulher. A mulher não é uma imposição, ela não é uma escrava. Como o socialismo ele diz. Pedro aqui ele mostra que aquilo que deve ser, digamos, principal, ou a principal característica de alguém que realmente tem uma comunhão com Cristo, é convertido. Ele vai trabalhar aqui um tema interessante. Ele vai falar sobre o homem interior do coração. Esse homem deve ser revestido de uma incorruptibilidade, aqui exatamente é um traje de espírito, né, manso, tranquilo. Em termos, Pedro está dizendo, olha, sabe por que o homem é possível ele ser essa figura? Por causa da conversão. A conversão, ela não é só uma mudança de direção, mas ela também proporciona mudarmos a direção da nossa vida. Então,
É inadmissível o comportamento de uma pessoa outrora sem o evangelho, agora convertido, tratar o seu cônjuge da mesma forma como tratava antes. Ainda assim, irmãos, ainda assim, mesmo com o coração transformado, com o coração regenerado, é possível ainda estarmos em rota de destruição, se não atentarmos para as instruções da parte do Senhor. Então, o que nos resta então? Nos resta então voltar em direção certa a Deus. E como é que a gente faz isso? A gente faz então olhando através da conversão, através da transformação que Deus fez em nós, se os frutos do Espírito estão presentes na conversão. Então, lembre-se que Deus criou primeiramente um homem. Mas Deus, quando Ele criou o homem, Ele criou o homem com um propósito. Para que o homem tenha comunhão com Ele. Para que o homem administre ali o Éden e sem impedimentos. Nós sabemos então que após a queda, Adão, quando ele cai, ele deixa a humanidade em uma situação muito difícil, deplorável, ou seja, aquilo que nós chamamos da depravação total. Com isso, o homem está agora impedido de conhecer a Deus. Ele está alienado de Deus. Então ele passa então a criar o seu próprio Deus. Ele passa então a criar a sua própria lei. A mudança só acontece realmente quando Cristo vem e resgata. Quando Cristo nos compra do mercado da escravidão. E aí, a partir desse momento, irmão, quando Cristo me resgata, Ele me capacita pelo seu poder para me compreender o Evangelho. E eu então estou de volta para Deus. Eu estou voltando ao meu estado, digamos assim, original que Deus quisera que eu fosse. É aquilo que Pedro chama de um homem interior do coração. Isso é quem somos de fato. Ou seja, o nosso caráter deve ser revestido, meus irmãos, de um incorruptível traje de espírito manso, tranquilo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo aqui, irmãos, em vez de vocês se preocuparem com a beleza exterior, está se arrumando, se enfeitarem, a qual vocês conseguem com penteados, falando para as mulheres, extravagantes, joias, caras, vestidos bonitos. Busque a beleza do caráter de Cristo, ao qual se revela em suas ações. Perceba, temos que ter cuidado também para não cair no extremismo de achar do legalismo de que Deus aqui está condenando a mulher a usar uma maquiagem, uma roupa. Não é isso. Ele está dizendo, veja que a principal atenção, o desejo de vocês se ataviarem não é exteriormente. Porque a pessoa pode estar podre por dentro, sem comunhão nenhuma com Deus, mas toda enfeitada. Então, a busca aqui, o se revestido de ser, não é apenas exteriormente, mas por meio de um espírito amável, sereno. Essa é a beleza que Deus, digamos, tem mais valor para ele. E primeiramente, irmãos, é importante dizer, né, que não é pecado, né, a mulher se cuidar. Não é pecado a mulher fazer uso dos cosméticos. Não é pecado a mulher usar, vestir-se bem, joias. Não, o texto não está tratando disso aqui. Não podemos cair, repito, nesse legalismo. Pedro não está condenando o uso dessas coisas. O que está sendo dito aqui e ordenado aqui às amadas irmãs daquela igreja é que elas não façam isso a coisa mais importante das suas vidas. Isso não pode ser aquilo que toma lugar daquilo que é de Deus no coração das santas mulheres. Como diz Provérbios 31:30, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Isso é maravilhoso. A forma como Deus trata
a sua criação, em especial aqueles que foram regenerados e aplicado o poder do Evangelho. E você vê novamente Pedro aqui enfatizando, dando uma força, o princípio de que a mulher realmente convertida a Cristo, ela não vive em disputas, não vive em contendas com o esposo. Eu falei para vocês aqui domingo. Criou-se essa ideia de que a mulher ela precisa estar ela precisa conquistar um espaço, ela precisa estar lá, ela precisa ser empoderada, ela empodera outras mulheres e com isso ela vai entrar em conflito com o marido. Ela vai de força, não apenas força, né, física, mas a força intelectual. E o grande problema disso aí é quando ela não é submissa, quando ela, então, tem uma posição maior do que o seu próprio marido, financeiramente, em trabalho, enfim, e ela não é humilde para submeter ao esposo. Você chega na sociedade hoje caída para uma mulher bem-sucedida, que ganha mais do que o marido, e diga, quem administra o seu salário? Ela vai dizer, sou eu. Está errado, é quem deve administrar seu marido. Isso é uma bomba. Isso é inadmissível no conceito do mundo caído. Mas é o que realmente deveria ser feito. Não é ambos, hein? O que o cônjuge constrói não é do cônjuge? O problema. Mas elas não veem isso como uma coisa boa. Não. A mulher é autossuficiente, ela é independente, ela não precisa de um homem. Então coloca-se a ideia de que o homem é um atraso na vida da mulher. O homem traz problema. É melhor que viva só. E a gente já sabe o caminho que muitas vão. O caminho da promiscuidade. E aí, consequentemente, elas, por não amar a vida, elas são favoráveis ao aborto. E outras desgraças mais acontecem na vida dessas pessoas. Perceba, meus irmãos, mesmo que ela seja, a mulher seja, mesmo que ele seja um ímpio, Pedro trata isso no capítulo versículo 6, ela deve ser um instrumento, eu falei isso no domingo passado, de conduzir o marido para o plano original, por meio de Cristo, conhecer Deus, conhecer a beleza, a glória do Evangelho. E como é que isso acontece? Por meio da piedade. E aí eu falei para aqui, esse negócio que é difícil, porque muitas vezes o orgulho fala mais alto. A saída que as pessoas buscam é o mais fácil. Negar-se a si mesmo, tomar a cruz, é difícil. Por isso o Evangelho, ele é para os fortes, em termos. Deus pega o fraco e transforma em um forte. Por isso que o Evangelho não é para brincadeira. E aqui eu faço a primeira aplicação do verso 3 ao verso 4. Irmã, eu diria a você, arrume-se. Cuide-se do seu corpo, de sua saúde, porque Deus lhe deu um corpo para que você glorifique o nome dele. Fique tranquilo. Porém, saiba que o mais importante hoje é cuidar do seu caráter, pois é com ele que você revela ao mundo a obra de Cristo, a obra que Cristo está realizando em você. É possível você honrar a Cristo mesmo tendo um corpo acometido pela enfermidade. É possível você honrar a Cristo mesmo quando os anos chegam, mesmo com a velhice, com a deficiência, quando o seu caráter revela o seu amor e a sua submissão a Cristo. Mas você não glorificar a Deus, mesmo tendo um corpo que, segundo os padrões do mundo, seja belo.
tendo um caráter corrompido, pode ser uma pessoa fisicamente bem dotadas, mas com um caráter corrompido por causa do egoísmo, o egocentrismo. Isso acaba revelando aquilo que está dentro do coração dela, que é a rebeldia contra o Senhor, o nosso Deus. Os crentes devem, então, cuidar da saúde, mas não devem viver na vaidade de terem um corpo bonito segundo os padrões do mundo. Por mais que alguém se cuide, por mais vaidosa que seja a mulher, ela está se deteriorando a cada dia. Em vez disso, deve se lembrar de cuidar de seu coração. Deve cuidar do seu caráter diante da presença de Deus. Pois aqueles que assim fazem, meus irmãos, têm a promessa de um dia, quando Cristo voltar para buscar a sua igreja, receberão corpos gloriosos, semelhante ao de Cristo em sua glória. É a promessa que Deus faz lá em Filipenses capítulo 3, versículo 21. Então vamos nos preocupar com aquilo que é eterno, com aquilo que é duradouro para sempre, não com aquilo que é transitório. Agora volte seus olhos para o versículo 5 e 6 do nosso texto. O apóstolo, ele vai dizer: versículos 5 e 6, pois assim também que a si mesma se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Irmãos, Pedro, ele usa o Antigo Testamento, ele toma por empréstimo aqui o contexto do Antigo Testamento de Sara. Ele apresenta aqui esses exemplos. Ele está aqui deixando claro que ele não vai inventar novas regras. Ele pega aquilo que já existe, aquilo que já vem desde a antiguidade. Ou seja, os ensinamentos de Pedro são extraídos das Escrituras. Pedro aqui não está dizendo que elas eram perfeitas, mas sim que apesar de sua fragilidade, o pecado procurava viver. Apesar da sua fragilidade, apesar do pecado, aquelas mulheres procuravam ter uma vida que agradasse a Deus. Elas se ataviaram, ou seja, cuidaram do seu caráter, por quanto esperavam em Deus. Elas, e o que marcava aqui essas santas mulheres do Antigo Testamento, eram submissas ao seu próprio marido. Aqui você vê, nesse texto, Pedro demonstrando claramente que as mulheres do Antigo Testamento, elas demonstravam pelo menos duas virtudes, quando ele traz isso aqui para a igreja: paciência e mansidão. Ou seja, enquanto elas esperavam em Deus, elas experimentavam ou exercitavam essa paciência, enquanto eram pacientes, aguardando o agir de Deus, mostravam-se mansas e dóceis para o seu marido. Irmãos, esse é o papel da mulher crente. Ela deve então orar e esperar que Deus molde o coração do marido. Se há uma prática errada, se for pecaminosa, em amor, ela pode até, em mansidão, pode até confrontar o seu marido, se for um pecado. Mas, novamente, Pedro aqui ele reforça o princípio de que uma mulher convertida, ela não vive disputando a vontade com o marido. Esse é o ponto. Porque eu não gosto daquilo, porque eu gosto daquilo. Se você não for, eu não vou. Se você for, eu não vou. Enfim, esse desencontro. Pelo contrário, Pedro está dizendo aqui que a submissão a ele, porque tem o temor de Deus em seu coração. E perceba que o versículo 5 aqui, se nós encontramos aqui essa paciência, essa mansidão,
como virtudes, no versículo 6, nós vamos encontrar o respeito. E perceba, Pedro está invocando o testemunho de Sara, que falava. E ele vai trazer, então, aqui a responsabilidade dessas mulheres, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós vos tornaste filhas, por causa da promessa. Por causa da promessa. Irmãos, e ao mencionar especificamente aqui o exemplo de Sara, Pedro aponta para a sua atitude respeitosa com seu marido. Então, se uma mulher hoje chamar o seu esposo de Senhor, certamente isso causará estranheza às pessoas. Não, isso é machismo. Não pode. Mas a esposa deve demonstrar respeito ao seu esposo. Isso é algo, irmão, que é inegociável dentro dos padrões de Deus para a sua igreja. Então, o que é que você tem aqui? Você tem essa tríade, né, de paciência, mansidão e respeito. Mulher adquire. Isso demonstra o caráter da esposa com o relacionamento do seu esposo. Demonstra paciência com as fraquezas dele. Sim, o homem, por mais que ele seja másculo, mas ele é uma pessoa que erra, que faz escolhas erradas. O homem não é um super-herói, né? Dessa ficção. Não é um pecador, é um homem que é uma pessoa que erra e que deve também ser aplicado também a piedade. Na hora das suas fraquezas, a mulher deve ajudá-las a vencer os seus pecados e a livrar-se deles. Uma mulher piedosa não pode ver o marido no erro, no pecado e dizer, deixa que ele se arrebente. Se ele se arrebentar, aí eu converso. Não. A mulher deve exercitar a mansidão. Ela deve cuidar. Ela deve ser exemplo. Sendo a mansidão o poder, né? O poder sobre o controle. Mas algumas pessoas esperam o momento da falha, do erro, para revidar, para jogar na cara e o vingar-se de seu marido por alguma atitude que ele lhe magoou. Não, a atitude da mulher piedosa é diferente, é perdoar, pois será o seu comportamento honesto, cheio de que Deus usará para, se ele não for crente, quem sabe se ele for escolhido para convertê-lo, mas também se ele for crente para se desviar dos seus maus caminhos, para se voltar para o Senhor, porque senão ele se deparará com a ira do Senhor, com o juízo do Senhor. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, o que eu diria para você, minha irmã, que está aqui nessa noite? Respeite sempre o seu marido. Muitas mulheres que perderam o respeito por seus maridos e, consequentemente, a admiração, deixaram, assim, seus maridos mais vulneráveis, suscetíveis àquelas mulheres destruidoras do casamento que andam à espreita de homens incautos e desprezados por causa de suas esposas. Então, cuide do seu casamento. Cuide do seu esposo. Observe ele. Veja o momento que ele está triste. Veja o momento que ele está angustiado. O que é que você pode fazer? Não traga um momento de dificuldade, de decisão. Não traga peso sobre ele. Seja uma ajudadora. Seja uma que consola. Seja um ombro amigo. Mas não seja aquela pessoa que pressiona sem entender. Então, entenda ele no seu contexto. O casamento é uma união de um homem com uma mulher, na qual o homem também tem deveres a cumprir para com sua esposa. E é exatamente isso que Pedro começa a tratar agora no versículo 7. As Escrituras, em lugar algum, ela coloca o homem como mais importante do que a mulher. Essa falácia, né, vendida pelo feminismo, né, pelo marxismo, de que o homem ele escraviza a mulher, de que ele subjuga a mulher. Não. As Escrituras, em lugar algum, colocam o homem como mais importante do que a mulher. Mas sim, ele põe sobre ele responsabilidades
maiores, isso é diferente. Percebe? É diferente. Volte seus olhos para o versículo 7. Agora eu vou me dirigir para vocês, homens, presentes aqui nesta noite. Maridos, vós, igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu não sei se você lembra, mas eu falei domingo, Pedro usa aqui o advérbio igualmente para destacar a responsabilidade do marido, tem a mesma importância que as esposas. Então aqui nós não temos uma guerra de sexo, nós não temos aqui uma disputa, um puxando para o lado para o outro. É como se Pedro agora voltasse para os maridos e estivesse dizendo: Jorge, agora é com você. Agora é com você que eu quero falar, e eu quero lhe mostrar para você que também há para você determinação ou determinações divinas tocante à vida familiar, as quais você deve acatar. Então, não são somente as mulheres que devem cumprir para com você, ou seja, na obediência. Você tem também para com ela. E eu acho fantástico a forma como Pedro coloca aqui que as responsabilidades dos maridos aqui são agrupadas em 3 exortações. Eu não sei se você percebe isso no texto. Ele faz isso falando isso. Ele vai dizer: vivei a vida comum do lar com discernimento. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, meus irmãos, é: vivam com suas esposas com sabedoria. O verbo que está no particípio do presente ativo de viver junto com, ele aponta para todos os aspectos da vida conjugal. Mas muitas vezes nós fazemos muitas separações. Tem áreas na nossa vida que a nossa esposa não entra. Nós vamos fazer essas divisões dentro do casamento. O que Pedro está dizendo aqui é que vai muito mais além de termos o mesmo endereço em comum e morar junto. O marido tem grande privilégio no casamento, mas ele tem muito mais responsabilidade do que privilégio, se for, biblicamente, for sincero. Com isso, não queremos aqui dizer ou trazer uma ideia negativa sobre o casamento. Não. Mas sim mostrar que os privilégios que o marido tem são caros para ele. E ele deve olhar para os seus privilégios de forma a valorizá-los pelos altos custos dele. Como assim, pastor? Porque se assim não for, meu irmão, se ele será tornar um egoísta, ele se tornará uma pessoa exigente, sufocando, trazendo um peso onde a esposa não vai aguentar, julgando ser merecedor de receber cuidado, privilégio, sem nenhuma contrapartida da esposa. Então o negócio os papéis começam a ser invertidos e então começa a sair dos padrões estabelecidos pelo próprio Deus. Por quê? Porque a vida conjugal é tanto compartilhar físico, espiritual, não tem essa divisão. Não, eu só compartilho com meu esposo o que é físico, o espiritual é... Não existe. Por essa razão, o marido é dito que ele deve conviver com a esposa, com sua esposa, com discernimento. O que é isso? Ele está dizendo conhecimento, com entendimento, literalmente o conhecimento íntimo.
E esse conhecimento deve ser guiado pela palavra de Deus, não pela vontade dele, não pelas suas próprias forças. Deve olhar para sua esposa e ser capaz de discernir suas necessidades. Então ele deve ser capaz de pastoreá-la, de entender o seu coração, as suas fraquezas, a sua dor. Mas muitas vezes nós somos apáticos aos sentimentos. Isso muitas vezes foi de uma malcriação no sentido de que os nossos pais muitas vezes lá erraram conosco em não nos ensinar a ser homem, a cuidar de uma família. Os pais se preocupam muito em um filho estude, ter um bom trabalho, uma formatura, ser uma pessoa bem-sucedida, e falham muito em preparar os filhos para serem maridos, para serem esposos, para administrar uma família, uma casa. Aí ele entra no casamento sem saber de nada. Aí é possível que ele sofra, é possível que tenha uma tragédia. Em divórcios, briga, confusão, feminicídio, então, tantos males que podem acontecer. E quando Paulo vai dizer, Pedro, que o marido considerando tudo isso da mulher, considerando que a mulher é a parte mais frágil, então ele deve tratar ela com dignidade. Ou seja, o marido deve tratar a sua esposa com amabilidade, entendendo a sua natureza feminina, entendendo as suas partes, os seus momentos delicados. Ter consideração e levar isso em conta, ponderar a fragilidade física da mulher. Mas no mundo como o nosso, infestado por ideologias feministas que masculinizam as mulheres e feminilizam os homens, dizer algo óbvio, tal como as mulheres são fisicamente mais delicadas e frágeis que os homens, soa como um insulto. Uma mulher forte. É forte. Mas quantos casos nós já vimos de feminicídios, de mulheres entrar em luta corporal e perderem, serem mortas? Elas são fortes, por que elas não venceram? Ela é frágil, nesse sentido. Mas observemos que as Escrituras dizem que nós devemos obedecer. O marido deve olhar para a sua esposa e tratá-la com todo cuidado, com delicadeza, com carinho. Em alguns momentos você vai fazer atividades domésticas que sua esposa não vai poder fazer, é você que deve fazer. No grego, na língua grega do texto original, a expressão literalmente é como frágil vaso. O adjetivo frágil se refere ao físico e não ao intelecto. Então, fisicamente, as mulheres são mais frágeis. Intelectualmente, não. Aí a gente pode combinar que somos iguais. Não existe. Os maridos não podem ser grosseiros, não podem ser rudes com elas. Em vez disso, devem tratá-las com dignidade, isto é, com honra e com respeito. Se a esposa deve ser paciente, se ela deve ter mansidão, se ela deve ter respeito para com seu marido, esse também deve ter sabedoria, consideração e também ter respeito por sua esposa. Veja, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, Pedro diz, para que não se interrompam as vossas orações. E a parte final desse versículo 7, ela apresenta a razão pela qual o marido deve conviver com sua esposa, com sabedoria, ter consideração por ela e tratá-la com respeito. A razão é que ambos são juntamente herdeiros da mesma graça divina. Isto é, ambos são igualmente participantes da mesma vida nova que Deus lhe deu. Então lá no céu, meu filho, não vai ter o céu do homem e o céu da mulher.
É isso que Pedro está dizendo. Ambos são participantes, igualmente participantes da mesma vida que Deus lhe concedeu. Diferentemente da filosofia grega que tratava a mulher como um animal irracional e sem alma e comparava o homem que era um ser superior, o Evangelho de Cristo coloca os dois no mesmo patamar. Ambos são pecadores, ambos são miseráveis, mas foram alcançados pela mesma graça divina que lhes deu a mesma nova vida em Cristo. E esse Evangelho faz toda a diferença. E no final do versículo ele aponta para outra responsabilidade do homem. Ele vai dizer que o homem deve ser o sacerdote do lar. O homem deve ser aquele que ora, que intercede por sua esposa e pelos seus filhos. O marido crente leva a sério o seu sacerdócio doméstico. Ele está sempre em oração por sua esposa, porque ele sabe que sem a graça e a misericórdia de Deus, ele não conseguirá essa missão. Muitas vezes, nossa vida de oração é interrompida porque estamos em pecado para com as nossas esposas. Deus não ouvirá a oração de um marido relapso, desplicente, grosseiro para com sua esposa. Por mais fervorosa que seja o coração do marido, fervoroso que seja o coração do marido, não será ouvida se ela não vier acompanhada de sabedoria, consideração e respeito por sua esposa. Então, irmão, quando o marido não vive com a sua mulher de acordo com as Escrituras e não a respeita, descobre que não é capaz de orar com ela, de orar por ela. Assim também, quando a esposa se recusa a aceitar a autoridade do marido, ela se vê impossibilitada de orar com seu esposo. Então, são espinhos que estão dentro do relacionamento que são arestas que precisam ser aparadas, que precisam ser conduzidas de volta ao plano original de Deus. E aí eu aplico agora o versículo 7 e faço algumas aplicações diretamente para nós. Eu começo dizendo que o marido crente supre a sua esposa fisicamente. Isso não é só nas suas necessidades como mulher, tratando a sua delicadeza, mas também sempre supre, melhor dizendo, materialmente, provendo no lar o cuidado. Ele também a supre intelectualmente, quando convive com ela com discernimento, com entendimento, compreendendo a sua necessidade à luz da palavra de Deus. Também, irmão, deve suprir emocionalmente quando se dirige a ela de forma a honrá-la, mostrando-lhe respeito por meio de palavras doces e palavras amorosas. Por fim, o homem também supre espiritualmente como sacerdote do lar, intercedendo por ela e com ela, apresentando a Deus suas necessidades, confiando neles a supri-las. Você pode começar a fazer isso no culto doméstico, mas você também pode fazer isso só vocês dois. Ter um momento. Vamos orar? Tem algum pedido de oração que está afligindo o seu coração, alguma coisa? Posso orar por você? Irmãos, começo aqui fazendo algumas colocações bem objetivas para nós. A gente precisa responder esses questionamentos. Nós somos parceiros ou concorrentes? São perguntas retóricas. Você responda para você mesmo. Cada um está ajudando o outro a se tornar mais espiritual. Eu tenho desenvolvido meu papel dentro do relacionamento, como agrada a Deus. Terceira coisa, estamos dependendo do que é externo ou do que é interno? Do que é artificial ou do que é real? Outra coisa, nosso entendimento mútuo está cada vez melhor? Somos sensíveis aos sentimentos
e ideias um do outro, ou não damos devido valor um ao outro? Estamos vendo Deus responder às nossas orações? São formas de perguntas para a gente poder entender e alinhar o nosso caminho de volta para o plano original que Deus quer para nosso casamento. Nosso casamento, por último, nosso casamento nos enriquece ou privamos um ao outro das bênçãos de Deus, né, dos mandatos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos faça maridos, nos faça esposas em conformidade com a vontade do Senhor.